Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula sobre direção escolar, eu vou falar sobre a gestão escolar. Sejam bem-vindos. A rotina de uma escola não se resume à sala de aula. A gestão escolar tem grandes responsabilidades em relação ao funcionamento eficiente da escola e ao sucesso do processo de ensino. Por isso, fazer uma boa gestão, tanto na parte acadêmica quanto na parte administrativa, é fundamental para que os alunos tenham excelência em seu aprendizado por uma boa qualidade de ensino. Tanto que o sucesso ou fracasso de várias escolas são creditados à gestão, mais precisamente à direção. A direção geralmente responde, pelo sucesso ou pelo insucesso de uma escola. É o diretor que está ali na linha de frente, principalmente em relação às secretarias da educação, ao Ministério da Educação, a essas instâncias superiores que regularizam o nosso ensino, Então, uma gestão que atenda a todos os critérios de qualidade exigidos na educação atual não é fácil de ser alcançada, é uma tarefa difícil para os gestores entender o funcionamento da escola a tal ponto que permita localizar a raiz dos problemas, principalmente quando eles se mantêm isolados na parte administrativa. E nós sabemos que são muitos trabalhos burocráticos que a gestão tem que fazer, principalmente o diretor. Isso porque a escola é um organismo vivo, complexo, diverso, que oferece muitos desafios em relação ao diagnóstico real da situação escolar. Então, na nossa aula de hoje, nós iremos entender o que é a gestão escolar e como a sua atuação deve ser efetiva na escola. A gestão escolar é tradicionalmente composta pela direção, coordenação e conselho. Esse conselho, gente, ele vai variar de acordo com a escola. Às vezes tem psicopedagogo, orientador escolar, monitor, supervisor, então depende muito, mas tradicionalmente é direção e coordenação, sendo que a direção ela vai ficar mais próxima da parte administrativa e a coordenação vai ficar em contato com os professores e a sala de aula, tá? Então, a direção escolar é responsável pela parte burocrática, financeira, legal e técnica da escola, cuidando para que haja boa infraestrutura e bom funcionamento da instituição. Ela atende a parte pedagógica, mas quem se responsabiliza pelo funcionamento desta parte pedagógica é a coordenação. Um diretor ele não pode perder o olhar sobre a parte pedagógica, mas quem fica responsável pelo cotidiano, dessa parte pedagógica é o coordenador pedagógico. Geralmente, nós temos um coordenador para cada etapa de ensino e modalidades, respondendo a um diretor ou diretora. Então, nós temos aí, vocês podem até ver um esquema de uma escola que tem a direção, a associação de pais e mestres e o conselho escolar. No caso desse esquema, desse organograma, o conselho escolar ele já abrange a coordenação, tá? Depois nós temos secretaria, serviço de orientação, professores e pessoal auxiliar. São os monitores, os inspetores, psicopedagogos, etc. E, por fim, os alunos, tá? Tradicionalmente, nós temos a direção e um coordenador para cada etapa de ensino, quando a escola é grande. Então, tem um coordenador para a educação infantil, um coordenador para o ensino fundamental, anos iniciais, depois outro para os anos finais, outro para o ensino médio. Se tiver educação especial com as salas de atendimento de AE, nós temos um coordenador para educação especial. Se tem ensino técnico, nós temos um coordenador para ensino técnico e assim por diante. A principal função de um gestor é garantir o alinhamento dos diversos setores envolvidos no funcionamento da escola, principalmente a direção. Vocês veem que ela está no topo da hierarquia ali, é ela que vai circular entre esses profissionais, mantendo essa coesão, entre eles. Então, esse profissional, o gestor, ele vai planejar, vai organizar e aplicar os recursos disponíveis e garantir que eles sejam suficientes para garantir o processo de ensino. A direção irá organizar o quadro de colaboradores e suas funções, providenciar os materiais didáticos e pedagógicos, os insumos, os equipamentos da escola e a manutenção desses equipamentos, além de cuidar da infraestrutura, tá? Nós temos aí um outro esquema, Nós temos dentro da gestão escolar a gestão pedagógica, a gestão administrativa, a gestão financeira, a gestão de recursos humanos, que são as pessoas, a gestão da comunicação, isso é muito importante, uma gestão que não se comunica,
ela vai ali abrir uma falha, um buraco que vai ter consequências graves depois. Ela não fica sabendo dos problemas da escola, né? E gestão de tempo e eficiência dos processos. Então, todos esses 6 estão interligados e são comandados pelo diretor. Quem quiser saber mais sobre conceitos de gestão escolar, eu coloquei o link aí, né, do blog W Pensar, para vocês poderem ver, além desse esquema aí que eu coloquei, né, que é deles, outros esquemas que podem ser vistos lá no site sobre organização da gestão escolar. Então, a gestão escolar tem muitas funções, né? Entre outras, porque vai depender da escola. Por exemplo, se a escola for particular, o gestor vai ter que captar aluno, vai ter que fazer trabalho de marketing, né? Então, tem mais funções ainda. Mas, basicamente, são orientação das atividades dos professores, isso principalmente a coordenação, né? Que vai monitorar a aplicação do currículo e do planejamento escolar, orientação das atividades escolares, tendo em vista o desenvolvimento integral dos alunos, devem ser insertivas as organizações e devem incentivar as organizações estudantis, atividades artísticas e recreativas, atividades extracurriculares, né? Então, o processo de ensino não fica ali restrito à sala de aula e a gestão precisa organizar isso, né? Estar atualizada sobre novos processos de ensino, isso é muito importante, não ficar para trás, né? Bem como estímulo aos professores para que se atualizem constantemente. Uma gestão, inclusive, ela deve se preocupar em oferecer dentro da própria escola cursos de capacitação e de extensão para seus professores, né? Trazer profissionais para isso. Democracia e participação, que eu já falei, é muito importante, né? Estimular o diálogo, a comunicação, as discussões e trocas de ideias entre os professores e os alunos, visando a melhoria das condições de ensino e a realização pessoal e profissional de uns e de outros. O problema, geralmente, ele nasce na sala de aula ou em outros espaços da escola, né? Esse problema é comunicado pelo aluno e pelo professor, que são os diretamente envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, e esse problema precisa chegar até lá em cima no diretor, passando pela coordenação pedagógica, ou pelo orientador, ou pelo supervisor, ou pelo monitor, ou pelo inspetor, por alguém, mas tem que chegar na direção, tá? Por isso que não pode haver, como eu falei, a falha na comunicação, porque quando ela ocorre, vai degringolar tudo dentro da escola. A escola, ela representa a sociedade, a comunidade na qual está inserida, reproduzindo seus valores, sua cultura e suas falas. Além disso, ela também influencia a formação dessa mesma comunidade, já que trabalha com a educação dos seus membros, né, dos seus alunos. Dessa forma, a escola e a sua gestão têm as seguintes responsabilidades sociais. A escola não pode se isolar no bairro em que ela está, né, no local onde ela está, ela precisa estar ligada a essa comunidade, a esse bairro onde ela se localiza. Então, precisa haver uma integração da escola com a comunidade deve estar presente na escola através de eventos e participação nas reuniões. Precisamos lembrar que a maioria dos alunos, eles moram no entorno da escola, né? Principalmente quando é escola pública, porque você matricula o seu filho perto da sua casa. Então, o bairro onde essa escola está é o bairro dos próprios alunos, ela precisa participar da vida desse bairro, da melhoria das condições também, né? Prestação de serviços. As instalações escolares devem ser colocadas a serviço da comunidade para promover atividades sociais, culturais e recreativas, abrir a escola, por exemplo, aos fins de semana para práticas esportivas, artísticas, culturais, oferecer cursos, né, que a própria comunidade pode oferecer como voluntária. Estimula a discussão das questões sociais da comunidade, das próprias condições de vida da população, bem como de medidas que levem à melhoria dessas condições. Então, você pode ali mapear os problemas do bairro e tentar resolvê-los através de uma união com essa comunidade, com esse bairro, né? A escola, ela pode gerir essa melhoria. Além de sua atuação, de uma atuação pedagógica e social, a gestão também tem funções burocráticas que, embora tenham um caráter secundário, né, não sejam a prioridade, elas acabam ocupando a maior parte do tempo, tanto da coordenação quanto da direção.
e é muito difícil contornar isso, porque são documentos, são relatórios, enfim, é uma papelada que obrigatoriamente a gestão precisa preencher, principalmente quando é uma escola grande e mais ainda quando essa escola é pública, né, municipal, estadual, porque aí vem realmente uma grande quantidade de demandas. Então, tem o cumprimento da legislação e das diretrizes, né? Eu vou citar a seguir os principais documentos legais que regem a educação básica e que devem ser seguidos pela gestão, tá? E supervisão do funcionamento geral da escola, tanto no aspecto didático quanto nos aspectos administrativo e material. Então, se a escola é pública, quebra uma torneira, tem toda uma documentação para pedir o conserto, uma nova torneira, assim, é tudo muito complexo, muito complicado. Por isso que é mais fácil descentralizar o ensino, porque se você vai recorrer à prefeitura da sua cidade, a coisa anda mais rápido, né? Do que se você for recorrer ao governo estadual e ao federal, né? Esse vai e volta de papelada demora muito mais. Enquanto a administração é ligada à parte técnica e administrativa, a gestão se encarrega das relações humanas e pedagógicas. Ela irá acompanhar professores e alunos em sua rotina de aulas e atividades, providenciar materiais e espaços, elaborar e aplicar planos, projetos e programas. É função importante da gestão motivar a equipe e os alunos, garantindo que as ações planejadas tenham engajamento e bons resultados. Uma, portanto, não funciona sem a outra. Então, dentro da escola, nós temos uma parte administrativa que é feita pela secretaria, né? Inclusive, a secretária acadêmica é muito importante, né? O secretário acadêmico, esse é um cargo muito importante dentro da escola. E essa secretaria vai cuidar de boa parte dessa papelada, mas o diretor e o coordenador pedagógico estão ali o tempo todo. Pode reparar na escola que eles têm muitas funções dentro dessa secretaria e junto a essa secretaria. Então, nós temos dentro da escola a secretaria que se responsabiliza pela administração escolar e a gestão, coordenação e direção, que vai ficar mais com a parte pedagógica, o que não significa que elas também não circulem por ali, tá? A gestão escolar precisa estar sempre atenta aos dados e fatos de sua instituição, assim como notas, faltas, etc., enquanto a administração vai focar no andamento e desenvolvimento estrutural. A gestão atentará, então, para o aspecto pedagógico. Então, a direção e a coordenação supervisionarão todos os processos envolvidos na qualidade do ensino que é oferecido, porque se a secretaria tem que providenciar determinadas coisas, quem leva essa demanda para a secretaria é o coordenador e o diretor, certo? Quem quiser saber mais sobre políticas, estrutura e organização da educação escolar, eu tenho como sugestão esse livro do José Carlos Libânio. Libânio é um teórico da educação muito bem conceituado, né? Não é o único autor, tem o João Ferreira de Oliveira e a Mirza Seabra Toski, e eles falam dessa estrutura, dessa organização com muito mais profundidade, mais detalhes que não cabe aqui no nosso tempo. Então, quem quiser se inteirar mais, né, até ter intenção de prestar um concurso ou algo assim, eu recomendo muito esse livro, porque você vai entender como que funciona uma escola, tanto pública quanto privada. Claro que uma escola tem infinitos documentos, das políticas públicas municipais, estaduais, federais. Esses daqui são só os básicos, né? Principalmente no que se refere à questão pedagógica. Nós temos como norte principal a nossa Constituição Federal de 1988, lei máxima do país e primeira a prescrever o direito de todos à educação básica, pública e gratuita. Tá? Então, a Constituição ela rege todos os outros dispositivos legais. Como estamos lidando com uma faixa etária entre 4 e 17 anos no ensino regular, são menores de idade. Portanto, o gestor precisa conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ele vai seguir muitas regras, muitos artigos desse estatuto, que é o ECA, né, de 1990. Tanto a gestão quanto a administração precisam estar atentas aos direitos e deveres da criança e do adolescente. Por exemplo, quando a criança falta muito, né, quando a frequência não é a mínima, a secretaria, que geralmente quem faz que é da administração, né, que é geralmente quem faz isso, ela vai comunicar à direção da escola que o aluno está faltando, e ou a secretaria ou a direção ou a coordenação vão ter que entrar em contato com os pais. Se eles não justificarem essa ausência, o conselho tutelar precisa ser acionado, né? Isso é lei.
O aluno tem que estar frequentando a escola, se não está, precisa haver uma justificativa, né? Um atestado médico ou alguma coisa parecida. Depois nós temos a Lei Máxima da Educação, que é a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, que prescreve tudo que está relacionado à educação. Os parâmetros curriculares nacionais, os PCM, são parâmetros, ele não é uma lei, mas ele orienta a gestão e professores sobre os conteúdos básicos das disciplinas e também os temas transversais que precisam estar presentes em todas as disciplinas. Por exemplo, ética, saúde, meio ambiente, um tema local, tá? O referencial nacional curricular para a educação infantil, no caso da sua escola ser de educação infantil também, né? Ou ser somente de educação infantil, que é de 1998, estabelece o que deve ser ensinado nessa etapa e deve ser contemplado por gestores dessa etapa. Diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, que é de 2009, é mais recente, tá? Coloca a criança no centro do processo educativo e se aprofunda em como garantir o que ela tem o direito de aprender, tá? Então, a diferença, o referencial nacional curricular é um referencial. As diretrizes não, as diretrizes apontam uma direção para o gestor, né? Elas são mais incisivas e também mais atuais. Nós temos o Plano Nacional de Educação, né? Por exemplo, de 2014, que eu acho que é o mais recente, né? O objetivo é organizar o Sistema Nacional de Educação, traçando metas e estratégias para as nossas escolas. Porque o Plano Nacional de Educação ele é lançado a cada 10 anos, então o próximo nós temos em 2024, tá? Ele tem metas que precisam ser alcançadas, a escola precisa estar atenta a essas metas. Nós temos as diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica, elas são iguais às da educação infantil, tá? Só que aí, no caso, elas valem para toda a educação básica e elas trazem em seu conteúdo o currículo adequado para cada etapa da educação básica. Hoje, a gente usa mais a BNCC, porque ela é mais recente, que é a Base Nacional Comum Curricular, tá? Embora as duas dialoguem. É o documento que norteia a elaboração do currículo das escolas para que todos no país tenham qualidade de ensino e acesso aos saberes essenciais, desenvolvendo competências e habilidades básicas. Lembrando que a BNCC não é um currículo, ela orienta que a escola construa o seu currículo e como ela deve fazer isso, tá? Então, esses são os documentos base para você construir uma gestão acadêmica, né? Fora aqueles outros documentos legais. Mas esses daqui são os documentos de base da educação nacional. E para se alcançar bons resultados e um bom desempenho da escola, é preciso que haja um plano de gestão. Esse plano deve contar com a participação de todos da equipe pedagógica, sendo o mais democrático e participativo possível, não custa a gente lembrar. Esse plano de gestão, ele deve conter as seguintes informações: uma análise do documento do ano anterior para ver o que ficou faltando e o que foi cumprido, dados e análise da situação atual da escola, com gráficos, números, né, tudo certinho, descrição das metas e dos objetivos do projeto político-pedagógico, né, do PPP, que eu ainda vou falar sobre ele, metas e objetivos da gestão escolar para o ano letivo, a metodologia de ensino e seus objetivos pedagógicos para o ano letivo. Então, é preciso escolher uma metodologia, estudar suas características e traçar esses objetivos em cima dessas características. Planejamento financeiro institucional, dados da captação de alunos e matrículas, estratégia de marketing no caso de escolas particulares, informações da equipe de colaboradores e suas funções. Então, todos na escola precisam trazer informações para o plano de gestão. Os funcionários da limpeza, da cozinha, do berçário, né, se for uma escola de educação infantil. Todo esse plano de gestão precisa conter todas as descrições possíveis do funcionamento da escola. Então, informação dos alunos e responsáveis, quadro de aulas com horários de professores, isso dá muito trabalho, tá? Mas tem que colocar ali a grade curricular atualizada e de acordo com a BNCC, né? Calendário escolar, acadêmico e administrativo,
O calendário acadêmico, gente, ele é só para as questões dos dias letivos, tá? O calendário administrativo, ele é um calendário geral da escola. Projetos pedagógicos e acadêmicos, acompanhamento de inadimplentes no caso das particulares, tá? O diretor vai ter que ficar atento a tudo isso, né? Avaliação bimestral, semestral e anual e as atas de reuniões. O plano de gestão, portanto, irá definir problemas, pensar em ações e estratégias para enfrentá-los e resolvê-los, delegando as tarefas de cada um que estará envolvido nesse processo. Vocês veem que é um documento com muitas informações, então não tem nem como um diretor ou um coordenador, os dois juntos, monopolizarem esse documento. Precisa ser construído em conjunto, tá? Como vemos, então, a gestão de uma escola deve cuidar para que ela funcione eficientemente, garantindo que todos os setores trabalhem de forma correta, para que o principal resultado seja alcançado, que é o aprendizado dos alunos. Esse objetivo não pode sair da mente de nenhum gestor, o aprendizado dos alunos.